Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Espero que esteja todo mundo bem, estou com saudade de vocês, espero que a gente possa voltar logo a se encontrar. Enquanto isso, vamos dar continuidade para o nosso curso de História, tá? A gente vai voltar a trabalhar um pouco de História geral, tá? A gente trabalhou bastante História do Brasil, chegamos no final do Segundo Reinado, né? Já estamos lá no final do século XIX no Brasil, vamos começar a trabalhar a República. Europa a gente ficou um pouco para trás, então a gente vai dar uma retomada na Europa, ver o que aconteceu no século XIX, principalmente depois da Era Napoleônica, tá? Então primeiro vamos começar aqui com França, beleza? Vamos trabalhar hoje, ver, né, a França do século XIX, depois falar da unificação alemã e falar da unificação italiana, tá? Nossa, você vai falar tudo isso de uma vez? Vocês vão entender daqui a pouco que uma coisa vai acabar entrelaçando na outra, vai ficar mais fácil da gente entender, em vez de falar de processo de unificação separado, França separado. Hoje eu quero trabalhar as três coisas, lógico, resumidamente, vou tentar resumir o mais fácil possível, né, de uma forma que não seja muito difícil de vocês entenderem, mas para a gente tentar associar as três coisas, beleza? É o seguinte, galera, a gente estudou, né, uma das últimas coisas que a gente trabalhou de História Geral foi a Era Napoleônica, tá? A gente viu que com o final da Era Napoleônica, a gente teve a assinatura do Congresso de Viena em 1815, tá? E ali no Congresso de Viena, uma das coisas que foram decididas, além da volta das fronteiras anteriores, né, à Revolução Francesa, a gente teve também o que? A retomada das dinastias que haviam sido derrubadas, ou no caso da Revolução Francesa, ou pela sua consequência, como o próprio Império Napoleônico. Afinal, Napoleão domina boa parte da Europa e vários reinados, várias dinastias foram dominadas, foram retiradas, foram derrubadas com o domínio do Napoleão Bonaparte. Então, depois da queda do Napoleão e o Congresso de Viena restabelecendo, né, essas fronteiras e essas dinastias que haviam sido derrubadas, a gente vai ter na França, a volta, né, da dinastia dos Bourbons, os Bourbons que haviam sido derrubados, né, lá com Luís XVI guilhotinado da Revolução Francesa. A gente tem a ascensão do primo dele, Luís XVIII, no poder. O Luís XVIII ele vai governar alguns anos, eu não vou tratar anos aqui, porque eu quero fazer um recorte bem rápido na França, tá? Como na Itália e na Alemanha, para a gente tentar resumir tudo numa aula só, beleza? A gente tem então o Luís XVIII, ele governando de uma forma que onde ele vai conseguir fazer o quê? Equilibrar ao mesmo tempo o absolutismo com diversas conquistas revolucionárias ali da Revolução Francesa, tá? Então o que aconteceu? O Luís, quando ele volta para o poder, ou quando ele se acende para o poder, né, quando ele volta do seu exílio, graças ao Império Napoleônico, graças à Revolução Francesa, quando ele volta do seu exílio, né, na Inglaterra e assume o poder na França, ele percebe uma coisa, ele fala, porra, eu sou o rei, né, mas eu não posso governar como meu primo Luís XVI governava de uma forma absolutista, afinal, já tivemos Revolução Francesa, já tivemos o período do consulado, né, com Napoleão Bonaparte, tivemos o período do Império Napoleônico, onde Napoleão expandiu o território, fez da França uma das maiores nações do mundo, tá? Agora, a população francesa já tem lá os seus ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, a burguesia se acendeu, né, tanto politicamente como uma burguesia também que se acendeu economicamente, já passando pela segunda Revolução Industrial, ou próxima da segunda Revolução Industrial, tá? O que o Luís ele faz? Ele consegue equilibrar, ao mesmo tempo que ele era um rei absolutista, ele manteve ainda diversas conquistas, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, e conquistas que eu falo, obviamente, reconquistas burguesas e até conquistas populares. Então ele vai ser um rei que consegue fazer o quê? Equilibrar o seu governo, tá? E ele governa basicamente de 1815 até 1830, quando ele morre, tá? Quando ele morre em 1830, a gente tem o quê? A ascensão do irmão dele, Carlos X, que diferentemente dele tenta impor um governo despótico, ou seja, tenta impor um governo autoritário, um governo absolutista novamente na França. Obviamente a população francesa não vai aceitar, a burguesia não vai aceitar. Rapidamente o Carlos X ele é derrubado do poder através de uma revolta que a gente vai ter na França,
onde a gente tem o fim da dinastia dos Bourbons e a ascensão do Duque de Orleans, o rei Luís Felipe, que vai governar de 1830 a 1848, tá? E ele vai governar de uma forma muito parecida com o Luís XVIII. Ele percebe, logicamente, né, que o Carlos, quando tenta impor o absolutismo, não deu certo. Já o irmão dele, quando equilibrou o absolutismo com as conquistas revolucionárias, conseguiu governar de uma forma, vamos dizer, relativamente tranquila. E a mesma coisa que o Luís vai fazer, tá? Infelizmente para ele, somente até 1848. Por quê? Nos anos de 1846, 1847, 1848, a Europa inteira vai passar por uma estiagem muito grande, um período muito grande de estiagem, falta de chuva, tá? Essa estiagem, 3 anos seguidos, vai gerar uma crise econômica gigantesca na Europa e também na França. Na França, às vezes as pessoas falam que foi muito mais sentida, por quê? Porque a França tem a maior população da Europa nessa época, tá? Mesmo com as guerras napoleônicas, a população francesa ainda é a população mais numerosa da Europa, quando não estou contando Rússia, tá? Então vamos imaginar o seguinte: 3 anos de seca seguida vai gerar uma crise agrícola, tá? Seca, a agricultura foi para o saco. Essa crise agrícola acaba afetando também o quê? Tanto a indústria quanto o comércio francês, porque a partir do momento que a maior parte da população ainda vive de agricultura, afinal a gente está em 1848, a gente está próximo da segunda revolução industrial, ela está se iniciando ainda, tá? Então a base da economia ainda é a agricultura. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma crise agrícola, essa crise também se estende à área comercial e à área industrial. Afinal, não adianta, como é que você vai fazer comércio? Como é que você vai vender produto industrializado se a maior parte da população, que é uma população que vive da agricultura, e a agricultura está em crise, essa galera não tem dinheiro para consumir os produtos comerciais, os produtos que são comercializados e produtos industriais. Ou seja, a crise ela vai se expandir, a crise ela vai crescer, tá? E no meio de um movimento, né, de derrubada do Luís Felipe, a gente vai ter um movimento que a gente chama em 1848 da Primavera dos Povos, tá? A Primavera dos Povos a gente pode até dizer que foi um braço, um prolongamento da própria Revolução Francesa, tá? Porque também vai ser uma revolta que vai derrubar o rei. Tá? Lógico, o Luís não vai ser guilhotinado, nada disso, mas a gente tem aqui em 1848 3 teorias começando a se acender na França, tá? 3 movimentos sociais, sociais que começam a se desenvolver na França, que um deles já era mais forte, que é o movimento liberal, o liberalismo tanto político quanto econômico, tá? Onde a gente tem, né, uma maior, entre aspas, liberdade política e econômica, os movimentos nacionalistas, tá? Onde se preserva principalmente a ideia de nação das populações, e esse movimento nacionalista vai ser fundamental daqui a pouco para a gente entrar onde? Tanto na unificação alemã quanto na unificação italiana, e também surge em 1848 mais fortemente as ideias, os ideais socialistas. É exatamente aqui na Primavera dos Povos, no meio desse processo revolucionário, dessa balbúrdia toda, que tanto Karl Marx quanto Friedrich Engels se aproveitam daquela bagunça toda para lançar o quê? Em 1848, o Manifesto do Partido Comunista. Ele é lançado nesse mesmo momento e sai até em forma de um manifesto, por quê? Para sair logo para a rua, para os ideais socialistas aproveitar, vamos dizer assim, um momento revolucionário para tentar elevar o povo para o movimento socialista, tá? Só que como tanto nacionalista como socialismo ainda eram movimentos recentes, né, que estavam começando, né, a nascer dentro da sociedade francesa, até mesmo eles vão acabar apoiando o quê? Os liberais, para a gente ter uma ascensão liberal do poder, simplesmente para ter uma derrubada, né, da monarquia, que mesmo não sendo uma monarquia de fato absolutista na prática, ela era absolutista no papel. O rei Luís Felipe era um rei absolutista, apesar de não governar de uma forma tão absolutista assim. Mas o mundo já estava passando por um processo de fim dos governos absolutistas há muito tempo, desde lá de trás da Revolução Francesa.
tá? Então é nesse momento que a gente tem o quê? Em 1848, a queda do Duque de Orleans, a queda de Luís Felipe, tá? A ascensão, vai ser criada aqui a primeira República Francesa, vai ser feita uma eleição para presidente e o eleito presidente da República, dessa primeira República Francesa, vai ser quem? Vai ser Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tá? Que vai governar os seus quase 4 anos de governo e ao final do seu governo ele faz o quê? Ele dá um golpe de Estado e nesse golpe de Estado ele implanta o segundo Império Napoleônico, onde ele se autoproclama Napoleão III, tá? Então, galera, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte: primeiro, quando a gente fala de França, tá? E se eu for fazer uma comparação das duas maiores potências europeias até esse momento, Inglaterra e França, a gente tem lá as revoluções inglesas e a gente tem a Revolução Francesa. Lembra que eu cheguei até a perguntar para vocês, falar, gente, qual revolução foi mais importante? Isso ainda quando a gente estava tendo aula, né? Aula presencial. A Revolução Francesa foi mais importante que as revoluções inglesas? Você lembra que eu falei para vocês assim, pô, essa é uma sacanagem de uma pergunta, né? Por quê? Porque as duas revoluções, elas são muito importantes. Pro lado filosófico, principalmente, né? Dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, para a ascensão da burguesia com poder político e assim por diante, a gente tem o quê? A Revolução Francesa, filosoficamente, sendo muito importante. Para o lado econômico, principalmente, a Revolução Industrial ela vai ser fundamental. Por quê? Porque a partir dela que o mundo ou o capitalismo industrial começa a se desenvolver e a gente passa a dar os passos para chegar nesse capitalismo tecnológico que a gente vive hoje, ou seja, para chegar no mundo que a gente vive hoje, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o quê? As revoluções na Inglaterra geraram uma estabilização política na Inglaterra. Por quê? Porque vocês lembram que a gente teve a Revolução Puritana, que foi a revolução onde a gente teve o quê? A guerra entre burguesia e nobreza, onde a nobreza vai ser derrotada, e a gente tem o quê? A ascensão da burguesia com poder. Burguesia essa que depois de 15 anos, lembra do governo de Oliver Cromwell, da República Cromwell, acaba fazendo o quê? Implantando uma segunda revolução, que vai ser a Revolução Gloriosa. Como a Revolução Gloriosa tem a implantação do parlamentarismo monárquico. E ali a gente tem o quê? Uma ascensão da burguesia para o poder. E essa burguesia ela não fica disputando o poder político. Por quê? Porque o interesse da burguesia inglesa era fazer a Revolução Industrial e ganhar dinheiro. Coisa que ela já tinha feito há 100 anos atrás, aqui já fazia um século praticamente. Tanto que a gente viu que é o único país que participa da primeira Revolução Industrial, tá? Então, enquanto a gente tem na Inglaterra uma burguesia que se uniu para tomar o poder político, mas com um objetivo muito centrado, que era o quê? Tomar o poder político para se desenvolver economicamente, na França a gente tem uma putaria política literalmente. Por quê? Porque se a gente pegar, olha só, desde 1778, ali na queda da Bastilha, tá? Até aqui, 1848, quantos governos a gente teve? Quantas formas de governo a gente tem? Então vamos lá. Primeiro, Revolução Francesa, fim de absolutismo e início da República Francesa, né? Da primeira República Francesa, tá? Aí a gente tem girondinos no poder, jacobinos no poder, depois a volta dos girondinos no poder, depois a gente tem a implantação, né, a ascensão do Napoleão no poder, que implanta o regime do consulado, né? Depois o Napoleão vai lá, implanta o Império Napoleônico, ele é derrubado, vem o Congresso de Viena, vem lá o Luís XVIII, equilibrando o absolutismo com os ideais revolucionários, vem o Carlos X tentando implantar o absolutismo de novo, logo depois vem o Luís Felipe, queda dos Bourbons, ascensão dos Orleans no poder, da dinastia dos Orleans no poder, vem a Primavera dos Fogos, liberalismo, nacionalismo, socialismo, cara, implantação do Segundo Império Napoleônico. Vocês viram quantas mudanças políticas que a gente tem na França, né? De 1789, com a queda da Bastilha, até 1848, gente, não é nem um século. A gente teve mudanças de sistemas políticos diferentes, de absolutismo para república jacobina, república girondina,
Ascensão do Napoleão com governo, primeiro consulado, depois império, queda do Napoleão, Congresso de Viena, Luís, Carlos, Duque de Orleans. Por isso que eu falei, é uma putaria, para toda hora o quê? Alternando, mudando o sistema político, tá? Por isso que a França, o auge da França, tanto econômico quanto uma grande potência, se dá somente dentro do Império Napoleônico. A Revolução Francesa em si, ela é fundamental, ela é importante, até para o surgimento da sociologia, por exemplo, que a gente já viu nas nossas aulas de sociologia, mas isso não gerou uma estabilização política na França. Muito pelo contrário, a França permanece uma balbúrdia política. A gente vai ver que mesmo com Napoleão III no poder, essa bagunça ainda vai continuar, porque daqui a pouco ele vai ser derrubado e vai ser implantada a Terceira República Francesa, tá? Então, primeiro ponto, espero que vocês tenham entendido um pouco essa bagunça toda aqui, é isso que eu queria mostrar mesmo para vocês, aqui na França no século XIX. O que é o principal aqui na França no século XIX? A Primavera dos Povos, 1848, né? Os ideais liberais, nacionalistas e socialistas se acendendo aqui, tá? Liberal importante por quê? Pela ascensão do Napoleão. Terceiro, Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão, tá? Nacionalismo, os movimentos nacionalistas, principalmente com as unificações que a gente já vai ver agora. E no caso do socialismo, porque a gente tem o que? A publicação do Manifesto do Partido Comunista no mesmo ano, em 1848, se aproveitando, vamos dizer assim, dos movimentos da Primavera dos Povos. Beleza? Para a gente fechar, o que vai ainda demorar um pouquinho, a gente vai trabalhar agora a unificação alemã e a unificação italiana, tá? Renan, duas unificações, tá? No meio você deixou a França, por quê?